Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindo à congregação dos deuses, bem-vindo à congregação divina, certo? Vamos louvar. Vamos agradecer ao nosso Pai. Graças, papai. Isso é assim. Isso é assim, Pai. Pelo teu poder, pelo bom ânimo. Sabes onde estás sentado? Acaso sabes onde estás congregando? Entendes que significa que tu estejas aqui, a trombeta escutando. Tu és um escolhido, predestinado e até aperfeiçoado. Tu és um escolhido, glorificado e preparado. Tu sabes tu para quê? Entendes tu para quê? Porque somos o governo de Deus e por todo mundo está se preparando. Todos são a mesma voz, em o mesmo pensar, todos como soldados. Somos o governo de Deus e a todas as nações segue anunciando. Alegres tudo sem temor, a trombeta soando com som claro. Graças pela unidade do Espírito. Solícitos. Pai. Onde estás sentado? Acaso sabes onde estás congregando? Entendes que significa que tu estejas aqui, a trombeta escutando. Tu és um escolhido, predestinado e até aperfeiçoado. Tu és um escolhido, glorificado e preparado. E sabes tu para quê? Entendes tu para quê? Porque somos um governo de Deus e por todo mundo está se preparando. Todos na mesma voz, em um mesmo pensar, todos como soldados. Somos o governo de Deus e a todas as nações segue anunciando. Alegres tudo sem temor, a trombeta soando com som claro, com som claro, com som claro, com som claro, com som claro. Abba, Pai. Somos deuses em vaso de barro, escolhido antes da fundação. Assim é, vamos confessar cantando. Na sua ciência, com o seu poder. Eu sou mais velho que o
já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Eu sou o Deus em vaso de barro. Eu sou o Deus em vaso de barro. Você é mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é um Deus em vaso de barro. Você é um Deus em vaso de barro. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, de quem são esses filhos? Somos nós. Nós somos mais velhos que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, a gente já existia. Somos deuses em vasos de barro, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados, ei! Predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Abba, Pai. Levantaremos o nosso louvor a Ti, Papai, agradecidos pelo Teu conhecimento, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua paciência que foi derramada. Te amo, ó Deus, exalto a Ti, meu amado. Eu me criastes em louvor. Levantarei a Ti a voz. Te amo, ó Deus, exalto a Ti, meu amado. Tu me criastes em louvor. Levantarei a Ti minha voz, conhecido desde por Ti, predestinado e chamado meu amor. Hoje agradeço, meu Senhor,
escutar tua terna voz que me diz: repousa e louve a mim. Graças, papai, pelo privilégio que temos de fazer parte desse governo poderoso, de sermos deuses. Sabemos que somos deuses. Te amo, ó Deus, e exalto a ti, meu amado. Tu me criastes em louvor. Levantarei a ti minha voz. Chamamos, Senhor. Te amo, ó Deus, e exalto a ti, meu amado. Tu me criastes em louvor. Levantarei a ti minha voz, reconhecido desde antes por ti, predestinado e chamado no amor. Hoje agradeço, meu Senhor. Hoje agradeço, meu Senhor. Levantarei o meu louvor, fruto de lábios quero dar-te. Posso escutar tua terna voz que me diz: repousa e louve a mim. Levantarei o meu louvor, fruto de lábios quero dar-te. Posso escutar tua terna voz que me diz: repousa e louve a mim. Repousa e louve a mim. Repousa e te louvarei. Ah, papai. Graças, Senhor, porque temos o privilégio de te louvar como igreja, de te aplaudir, de te exaltar com nossas vozes e instrumentos. Temos tua mente e estamos crescendo em tua graça porque somos teus filhos, teus eleitos para reinar em vida. O Senhor é o único Deus e Rei grande sobre tudo. Em tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Teu também é o mar, e tuas mãos formaram a terra seca. Graças pela vida maravilhosa e por teu ensino que nos faz reinar. Nossos lábios não se fecharão, para sempre te exaltaremos. Graças por tua graça, Senhor, e ela nos basta para crescermos rumo à transformação de nossos corpos mortais, nossa maior herança. Graças, 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 Senhor.
A generosidade na nova aliança. Hebreus 7 nos ensina que Jesus é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não levítica. Quando o sacerdócio mudou, a lei também mudou. Veja Hebreus 7:12. Na nova aliança não há mais um templo físico nem o sacerdócio levítico, mas o próprio Cristo é nosso templo, nosso sumo sacerdote e nossa oferta perfeita. Isso significa que o sistema de dízimo da lei não é diretamente transferido para a nova aliança. O princípio que permanece não é o de uma porcentagem fixa, mas o da graça e da liberdade em Cristo. Cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, segundo aos Coríntios 9:7. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com fartura também ceifará, segundo aos Coríntios 9:6. No Novo Testamento, dar não está vinculado à lei do dízimo, mas ao amor, à fé e à generosidade em Cristo. Abraão deu o dízimo como um ato de fé e adoração voluntária. Sob a lei, o dízimo era um imposto para sustentar o sistema levítico. Em Cristo vivemos sob o ministério da graça e da verdade, onde a doação flui do coração e não da imposição de uma porcentagem. O princípio espiritual é que tudo que temos pertence ao Senhor e o administramos como bons mordomos. Portanto, nossa doação na nova aliança não é um dízimo por lei, mas uma vida inteira entregue a Cristo. Hoje, não somos chamados a dizimar como os judeus sob a lei, nem como um requisito obrigatório para salvação ou bênção. Antes, em Cristo, somos chamados a doar livre, generosa e gratamente, reconhecendo que já recebemos tudo nele. O verdadeiro dízimo em graça não é uma porcentagem, mas um coração que se entrega completamente ao Senhor, compartilhando bens e dons pessoais para a propagação do Evangelho e o amor ao próximo. Toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. A minha mente está ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. A minha mente está ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. Pois a palavra da verdade foi revelada pelo nosso Deus. E em espírito declaro a graça que Ele nos deu. Tudo pela graça, toda glória é dada
manifesta o seu conhecimento. A minha mente está ativada para receber com pleno entendimento. Com olhos iluminados, manifesta o seu conhecimento. Pois a palavra da verdade foi revelada pelo nosso Deus. E em Espírito declaro a graça que Ele nos deu. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado. Boa noite, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Uma honra estar aqui diante de vocês para ministrar mais um tema do Evangelho da Graça. E o tema de hoje é exatamente o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é simplesmente uma série de doutrinas, ensinamentos ou dogmas. Na realidade, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Tudo o que recebemos pela graça se resume em sua vinda, morte e ressurreição. A graça não é um conceito abstrato, irreal ou difícil de compreender, mas a graça se manifesta em tudo o que recebemos em Cristo por meio de seu sacrifício. Estar no Evangelho é sinônimo de estar em Cristo e é a chave para desfrutar dos benefícios de sua obra redentora. No entanto, é ainda mais importante entender que não fomos nós que tomamos a decisão de estar em Cristo. Então eu não aceitei Jesus? Não. Deus soberanamente nos colocou em Cristo antes da fundação do mundo. E Paulo nos lembra isto em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Ele diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mostrando-nos que o nosso lugar em Cristo é resultado de seu plano eterno, não de nosso livre-arbítrio. Antes mesmo de fazermos qualquer coisa, boa ou má, Deus já havia decidido, olha que lindo que é isso, nos adotar como seus filhos por meio de Jesus Cristo. O que isso significa? Que nossa posição em Cristo e nossa salvação não dependem de nossos esforços ou decisões humanas, mas da graça soberana de Deus. Em Romanos 8, 29 e 30, Paulo reforça essa ideia dizendo que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para que fossem feitos à imagem de seu Filho. Novamente vemos que é Deus quem toma a iniciativa, é Ele que chama, é Ele quem nos justifica, nos glorifica em Cristo. Não somos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. Lembra-se de João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tudo isso nos leva à profunda verdade de que nossa salvação e nossa permanência em Cristo são atos soberanos de Deus e não o resultado de nossa capacidade pessoal de escolhê-lo e de permanecer firmes nele. Além disso, em João 6,44, Jesus nos ensina que ninguém pode vir a mim, Cristo, o Deus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso deixa claro que nosso encontro com Cristo é um ato do Pai, atraindo-nos para seu Filho. Não podemos receber nenhum crédito por termos chegado à fé. Não é a sua fé, veja só, é a fé de Cristo em você
Foi Deus quem nos chamou e nos permitiu conhecê-lo e estar em Cristo. É a sua vontade, a dele, e graça que nos dá acesso a esta salvação extraordinária. O Evangelho, então, é a boa nova de Jesus Cristo, o Messias prometido que veio para nos salvar. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a essência do Evangelho. O próprio Cristo é o centro de nossa fé, e a sua obra consumada é a base de nossa salvação. Finalmente, estar em Cristo significa que fomos feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vivemos mais para nós mesmos, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Tudo o que somos e tudo o que recebemos é pela sua graça, não pelas nossas obras. Efésios 2:8 e 9 deixa isso claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, que não é sua, que não é minha. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Essa verdade nos liberta do fardo de tentar ganhar o favor de Deus porque entendemos que a sua graça é um dom imerecido. Portanto, o verdadeiro Evangelho é o próprio Cristo e estar em Cristo é viver na plenitude de sua graça. Esse relacionamento com Cristo não é algo que nós iniciamos, mas um ato soberano de Deus que nos chamou, nos justificou e nos glorificará no tempo perfeito. A graça nos assegura que mesmo sem merecermos, fomos colocados em Cristo e guardados em seu amor eterno. Ou seja, Ele nos fez merecedores por sua graça. Diga isto. Cristo me fez merecedor por meio de sua graça. É importante esclarecer que o verdadeiro Evangelho foi proclamado desde o princípio. O próprio Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, deu a grande comissão aos seus apóstolos, que naquele momento eram discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16:5, Mateus 28:19. O Senhor não enviou estes homens para pregar um evangelho falso ou judaizante, mas o verdadeiro evangelho, que o Messias havia vindo, morrido e ressuscitado. O que aconteceu é que, como estes homens apóstolos eram judeus, a princípio eles misturaram sua formação religiosa com a pregação do evangelho. Não que o evangelho fosse errado ou estivesse errado, mas sim que suas experiências anteriores influenciaram suas pregações. O próprio apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2:7: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão, pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, que foi quem? Cristo, atuou em mim para com os gentios. Vários anos se passaram antes que Paulo aparecesse em cena. O evangelho foi revelado a ele diretamente pelo Cristo ressuscitado. Gálatas 1:11 e 12. Agora, irmãos, faço-vos saber, Paulo dizendo, que o evangelho por mim pregado não é segundo a experiência humana, pois não o recebi
De homem algum, nem me foi ensinado por homem nenhum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Mais tarde, com os escritos de Paulo, aí sim o Espírito Santo estabeleceu a doutrina que esclareceu as distorções e fundamentou a fé perfeita da Igreja na graça. Portanto, podemos afirmar que o Evangelho começou a ser pregado desde o princípio com Jesus e os apóstolos. A doutrina foi estabelecida ao longo dos anos, especialmente por meio de Paulo, que explicou em profundidade o significado da graça, da justificação pela fé e da vida em Cristo. Em 2 Coríntios 11:4, isso está muito claro. Porque se alguém vem pregando outro Jesus, além daquele que vos pregamos, ou se recebeis um espírito diferente daquele que recebestes, ou um evangelho diferente daquele que aceitastes, vós o tolerais. Ele estava falando para os gentios. Quando somos iluminados para entender a palavra de Deus, encontramos uma advertência muito séria que Paulo deu à igreja em Corinto. Ele, como apóstolo, não apenas pregou o evangelho da graça a eles, mas também cuidou para que esse evangelho não fosse distorcido. Entendemos que essa mesma advertência é vital hoje, pois o perigo de receber outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho ainda está presente na igreja. O que é um outro Jesus? E esse é o ponto 1, para nós irmos à conclusão. Paulo aponta que alguns estavam pregando outro Jesus. Isso significa que esse não era o verdadeiro Cristo revelado nas Escrituras, mas uma imagem distorcida. Alguns o reduziram, Cristo, a um mero mestre moral ou profeta, deixando de reconhecer sua divindade. Outros minimizaram ou negaram seu sacrifício na cruz, desviando o foco do Evangelho. Houve aqueles também que o apresentaram como um Jesus que exigia a observância da lei de Moisés como condição para a salvação, o que não era verdadeiro. Devemos entender que o verdadeiro Jesus é Deus manifestado em carne, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos deu a vida eterna pela graça. Se nos for apresentado um Jesus que se encaixa mais nos interesses humanos do que na verdade do Evangelho, esse devemos rejeitar. Ponto 2. Outro Espírito. Paulo também fala da possibilidade de receber outro Espírito. Isso nos ensina que nem toda experiência espiritual vem do Espírito Santo. Falsos mestres poderiam induzir a igreja a aceitar práticas espirituais, revelações ou experiências que não vinham de Deus. Por trás dessas experiências poderia haver até mesmo influência demoníaca, disfarçada de piedade. E aqui surge uma pergunta importante. O que significa receber o Espírito Santo? O próprio Paulo nos dá a resposta em Gálatas 3:2. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso nos mostra que o Espírito é recebido pela fé em Cristo, não por rituais ou obras. Da mesma forma, Efésios 1:13, que é chave, afirma: nele também vocês, depois que ouviram a palavra de verdade, esta aqui que nós estamos ministrando para você, o evangelho da sua salvação, salvação do dia a dia, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, receber o Espírito não significa que o Espírito esteja ausente, que tenhamos que invocá-lo de fora, mas sim que no momento da fé somos selados e o Espírito nos é dado como um dom que confirma que somos filhos de Deus. Que lindo que é isso!
Nas palavras de Paulo, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Está exatamente no texto seguinte, Efésios 1,14. Ou seja, a garantia de que o que Deus prometeu já está assegurado em nós, quando recebemos esse Espírito pelo entendimento da palavra. Portanto, quando falamos de outro Espírito, estamos nos referindo a qualquer influência diferente do Espírito da verdade que recebemos pela fé em Cristo e que nos leva a glorificar a Jesus e a permanecer firmes na graça. E, finalmente, o ponto 3, que é a terceira advertência de Paulo, é para que não recebamos outro evangelho. O verdadeiro evangelho é claro. Somos salvos pela graça por meio da fé e não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Na época de Paulo, alguns acrescentaram requisitos, como a circuncisão ou a observância dos rituais da lei. Ou seja, na época de Paulo, alguns exigiam que os homens continuassem sendo circuncidados conforme exigia a lei de Moisés. Outros promoveram uma mensagem baseada em filosofias humanas ou conhecimento secreto. Havia também aqueles que pregavam com motivações egoístas, buscando prestígio ou lucro. Será que isso acontece nos dias de hoje? Muito, muito, muito. Vemos exatamente algo semelhante hoje. Por exemplo, um evangelho de prosperidade, onde Jesus é apresentado como um meio para obter riquezas materiais. Isso está por aí, aos montes. Um evangelho moralista, onde Jesus é reduzido a um exemplo ético. Foi um grande homem, foi um grande profeta. E sua obra redentora é ignorada. Um evangelho sem a cruz, que fala de amor e esperança, mas silencia sobre pecado, arrependimento e graça. Exemplos bíblicos disso que nós falamos. Os judaizantes, Gálatas 1, 6 a 9, queriam impor a lei aos gentios como condição para a salvação. Os primeiros gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Cristo e buscavam a salvação através do conhecimento humano. E os pregadores egoístas, que Paulo menciona lá em Filipenses 1, 15 a 17, proclamavam Cristo por ambição pessoal, mas não por amor. Aplicação para nós. Como igreja, precisamos estar vigilantes para não tolerar o que é falso, mesmo que pareça piedoso ou atraente. O verdadeiro evangelho sempre nos leva a algumas coisas. Primeiro, reconhecer Jesus como o único Salvador, Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por nós. Número 2, o Evangelho verdadeiro nos leva a compreender que recebemos o Espírito Santo pela fé, como selo e garantia da nossa herança, e discernir em não aceitar qualquer outro espírito. E a terceira coisa, o verdadeiro Evangelho nos leva a permanecer na graça, rejeitando qualquer mistura com obras ou filosofias humanas contrárias à fé. Vamos concluir. A mensagem de Paulo permanece relevante hoje em dia. Devemos garantir que nossa fé não se baseie em outro Jesus, em outro Espírito ou em outro Evangelho, mas no verdadeiro Cristo das Escrituras. Ele é suficiente. Sua graça é perfeita e seu Evangelho é o poder para a salvação de todos nós. Poder de Deus. Portanto, afirmamos juntos. Diga assim comigo: não quero seguir um Cristo distorcido. Não quero aceitar um espírito estranho. E não quero ser enganado por um evangelho diferente. Quero permanecer firme no evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus.
Que bom, eu recebo a sua palavra de confissão e o Senhor acima de mim, quem mais tem interesse nisso é o próprio Senhor, que fica muito gozoso e feliz por você declarar isso. E viva isso que você acaba de declarar. Não queremos seguir um Cristo distorcido, nem aceitar um espírito estranho, nem sermos enganados por um evangelho diferente. Por isso permaneçamos firmes nesta verdade pura graça, que é o que nós estamos apresentando e apresentamos hoje mais uma vez para você. Estou muito feliz, muito honrado por ter a mente iluminada pelo meu Senhor para poder apresentar isso a você. E oro sinceramente, declaro que a tua mente também neste momento, abençoado, tenha sido iluminada para compreender tudo que você ouviu e viu através desses textos bíblicos. Reveja tudo isso. Estará no site, estará no canal do YouTube, estará nas redes sociais. Vá lá, reveja tudo novamente, tá bom? Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até breve. Chegou o tempo de destapar a mentira do sistema enganador, do sistema religioso. Abba, Pai, vamos louvar. Tempo da verdade, destapando a mentira, o sistema enganador, pregando a palavra por todo mundo hoje. É a graça divina, O Evangelho de Deus, e todos os gentios tem que saber. Nosso ministério é da reconciliação. E se tu és gentio, Nada tem se fazer. pois tudo já está feito. Não te deixes enganar. Pois por ventre te confundem e te põe a obrar. E já chegou o tempo da verdade, sem temores e sem medo. e a graça é a verdade. Pois não há outro evangelho, Essa é a graça de Deus. Apá-parapá, 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 apá-parapá. e já chegou O tempo da verdade, sem temores e sem medo. e a graça é a verdade. Pois não há outro evangelho, Essa é a graça de Deus. pois não há outro evangelho, Essa é a graça de Deus. pois não há outro evangelho. Essa é a graça de Deus, graça de Deus. Papai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.crescendoemgraca.com.
instagram.com/cegbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.